minha mãe é a Virgem Maria. Salve Maria Santíssima! Olá, meu nome é André Barroso e hoje vamos falar um pouquinho sobre dom de línguas. Uau! Às vezes tão polêmico nas comunidades cristãs, né? Mas não existe necessidade nenhuma de polêmica. Muitas vezes a falta de conhecimento que leva a gerar essas polêmicas. E o dom de línguas nada mais é do que um presente de Deus para nós, filhos e filhas amadas. Onde ele aparece primeiramente na Bíblia, né? Vamos primeiramente começar assim, utilizando exatamente as passagens bíblicas para falar desse dom maravilhoso que te aproxima tanto de Deus. Lá em Atos 2, 1, 4, fala o seguinte: ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia-lhes que falassem. Ou seja, a manifestação, né, desse dom, desse carisma, é quando você está cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá de presente esse carisma, né? É um carisma de oração pessoal, mas também de oração comunitária. Não é só para você, mas também para a comunidade, né? Olha que coisa abençoada, ou seja, só quem está cheio do Espírito Santo. Então, ou seja, a igreja primitiva, ali em Pentecostes, foi o primeiro momento onde o dom de línguas aparece, né? De maneira assim tão explícita. Romanos 8, 26. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Canta balalai, chore, canta balalai. Olha lá, oração em línguas, né? Esses gemidos inefáveis, eles vêm o quê? Em nosso auxílio, na nossa comunhão, na nossa intimidade com Deus. Às vezes a gente não sabe o que pedir a Deus, como falar com Deus, como louvar a Deus, né? E o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio através desse carisma, da oração em línguas. É o Espírito Santo que está em nós, que ora conosco, né? Que ora através de nós. Olha que coisa maravilhosa. É como se fosse uma linguagem divina da alma, a manifestação desse amor, né? Que é o dom de línguas. E não sei se já aconteceram com vocês, mas às vezes a gente está em comunidade, quem está ali à frente fala assim: vamos orar, vamos rezar, vamos pedir para Deus. É interessante que algumas pessoas têm dificuldade imensa de saber o que pedir, saber o que falar, saber o que agradecer. E esse dom de línguas, ele vem nos auxiliar exatamente nesse sentido. Porque às vezes a nossa cabeça está cheia dos afazeres do dia a dia, cheia de preocupações, o corpo está indisposto, ou seja, e o dom de línguas, ele tem essa capacidade de romper com aquilo que está sendo barreira para termos a intimidade necessária com Deus naquele momento de oração. Tá vendo por que é um presente o dom de oração em línguas? Fora outros tantos, né? A oração em línguas nos dá a liberdade de falar o que nós nem sabemos, que está ali no íntimo, que está ali profundo em nós. Porque imagina só uma mãe orando ali em público, em comunidade, naquele momento onde a assembleia está toda, né, reunida, falar: eu gostaria de pedir para Deus, para ter misericórdia do meu filho que usa drogas, que se envolve com bebedeiras, com essa doença que estou passando, que meu familiar está passando, com esses problemas, essas dificuldades que está acontecendo dentro da minha família. Ou seja, olha só como às vezes o sentimento que se tem é o que? De expor a sua intimidade naquele momento de oração. E o dom de línguas,
ele serve exatamente para isso também. É o seu momento íntimo com Deus, só com Deus, sem precisar se expor, né? E olha por que ele nos auxilia também. Às vezes, nós não queremos o querer de Deus e nem percebemos, porque na nossa cabeça humana limitada, a nossa necessidade é uma e muitas vezes não é a nossa necessidade naquele momento. É igual criança. A criança, se você deixar ela viver por si só, ela vai querer comer chocolate, tomar sorvete o tempo todo, ela vai querer comer arroz, feijão e carne. E o que é melhor para a criança, né? Mas para ela, no íntimo dela, no coração dela, o melhor é comer chocolate, o melhor é tomar sorvete, o melhor é não escovar os dentes, o melhor é não tomar banho. Porém, existem consequências, né? E ela não está nem aí. Muitas vezes nós somos essa criança quando nós estamos em oração com Deus, né? Nós estamos muito distante do querer de Deus e essa oração em línguas, o dom de línguas, nos faz o que? Nos aproximar, nos dá essa intimidade com Deus. E isso é muito maravilhoso. E olha, assim, o outro trecho da Bíblia, 1 Coríntios 14, 2, fala o seguinte: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. O dom de línguas nos dá a permissão, né? Nos dá a possibilidade de um diálogo íntimo e direto com Deus. Ou seja, a criatura falando com o seu Criador numa linguagem única, né? E o que isso traz para nós? O progresso espiritual nos traz santidade. Cada vez que nós oramos em língua, né? Nós ficamos mais íntimos, mais próximos de Deus. Então, ou seja, mais um motivo para a gente buscar e manifestar esse carisma, né? Esse dom. E eu não poderia também deixar de falar do outro carisma que está inerente, né, ao dom de línguas, que é o quê? O dom de interpretação de línguas. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 13 e 14, fala o seguinte: por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de interpretar, né? Se eu oro em virtude do dom de línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem frutos. Então, ou seja, olha a importância de também pedir para o Espírito Santo nos conceder o dom de interpretar essa oração. Poucas pessoas sabem, mas sim, é possível interpretar a oração em línguas. É aquele momento profundo de louvor, de oração em línguas. Às vezes o Senhor quer falar com aquela comunidade, né, de uma maneira especial, né, de uma maneira direta. Então, algumas pessoas possuem esse dom, né? Não é um dom como as pessoas às vezes também se confundem o que? André, então é igual traduzir uma tradução, traduzir do inglês para o português, do português para o inglês. Não, não é a tradução. É um impulso do Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo, é uma graça de Deus que acontece naquele momento. Eu mesmo já participei algumas vezes de reuniões carismáticas, né? E como é lindo quando as pessoas estão com esses dons desenvolvidos, estão abertas a manifestar esse dom. São tantas curas, milagres, prodígios, né? Tanto carinho que Deus tem por aqueles filhos, né, que estão tendo não só a oportunidade de serem usados para manifestar a glória, né, e a misericórdia de Deus, mas também aqueles que recebem, né, essa graça de Deus, né, de ouvir o próprio Deus a falar através do irmão, né, uma mensagem às vezes tão pessoal, tão íntima, né, que só mesmo Deus conheceria. Por isso que o dom de línguas não é um dom para ser guardado, é um dom de comunidade. É um dom que deve ser usado muito, muito, muito em comunidade. Claro que não impede de usar de maneira pessoal também. Mas os carismas, eles têm esse papel, né?
de evangelizar. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tem um trecho de 1 Coríntios 12, de 7 a 11, que fala um pouco desses dons efusos, desses dons após o batismo do Espírito Santo. Começa assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito em comum, ou seja, não isolado. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de cura as doenças no mesmo Espírito, a outro dom de milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação de línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Ou seja, é maravilhoso como Deus é perfeito em conceder cada dom para, assim, atender a cada necessidade que nós temos, não é? Então, e não é diferente com o dom de línguas, né? O dom de línguas, ele é por isso que eu falo que é um presente dado por Deus. E é tão gostoso, tão maravilhoso ter essa intimidade com Deus, orando em línguas, né? Indo se desprendendo mesmo dessa parte terrena, carnal, humana, que às vezes a gente tem, racional, né? Em fazer uma oração certinha, né? Essa liberdade de poder orar em línguas, que é o que ela nos traz, ela gera frutos incríveis na nossa vida, como filhos e filhas de Deus. Em Atos 19:6, fala o seguinte: e quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Por que eu escolhi esse trechinho, né, para partilhar com todos? Imagina só, Paulo pregando aos pagãos, né? Os pagãos não conheciam sobre as profecias da vinda do Salvador, sobre a vida dos profetas, né? Sobre a importância desse Messias que viria a anunciar a boa nova, né? Desse Filho de Deus que caminharia na terra, que era o próprio Deus. Então, ou seja, imagina Paulo pregando para essas pessoas, sem carisma. Então, ou seja, a maneira como Deus, em sua infinita sabedoria, para falar junto a seus filhos, junto à humanidade, foi como? Através dos carismas, através desses dons que a gente leu agora há pouco. Ou seja, eram esses dons, era a manifestação desses carismas, era o poder do Espírito Santo agindo em Paulo com toda a autoridade, que fez com que essas pessoas entendessem e se sentissem amadas por Deus. E aí depois vinha a catequese, né? Então, ou seja, os dons, né, efusos são exatamente para isso, né? Para evangelizar, para você ter uma linguagem comum para falar do amor de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Então, Deus se manifesta através dos milagres, dos prodígios, das curas, das libertações, né? E o primeiro passo, né? E tudo inicia como dom de línguas. Ah, André, e como eu faço para ter o dom de línguas? Pedir, orar, né? Pedir que intercedam por você, né? Também é uma maneira. E como conservar esses dons? Como conservar esse carisma, né, do dom de línguas? Ah, André, eu tinha, agora não tenho mais. Não, você tem, né? Basta pedir para o Senhor, pela sua infinita misericórdia, que você mais uma vez possa manifestar, né, o poder de Deus através do dom de línguas.
E também é uma maneira de conservar, né? Como é que a gente conserva os carismas? Como é que se conserva o carisma, o dom do Espírito Santo? Simplicidade, pureza de coração, assiduidade na meditação da palavra, uma vida orante. É um desejo de servir as pessoas, a servir a Deus, assim como os discípulos, assim como os apóstolos, assim como a Virgem Maria, né? Ou seja, e perseverar. Perseverar sempre nas promessas de Deus. Sempre, sempre, sempre. Bom, isso aqui é um pouquinho, né, sobre o dom de línguas do Espírito Santo, né, que às vezes não dá para falar isoladamente, porque precisa se falar do Espírito Santo, porque é um presente que ele nos dá, esse carisma maravilhoso que é o dom de línguas. E que a partir de hoje você possa olhar diferente, né, para o dom de línguas. Estranho não é orar em línguas, estranho é não desejar orar em línguas. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.